Olá, eu sou Simone Braga, da Fórmula Única Integração do Ser. Estamos aqui falando sobre os sabotadores da mente. E agora vamos falar do último sabotador da mente, o 10º, que é o esquivo. Então, como eu já falei, os nomes sugerem muitas coisas, né? E esquivo já dá pra gente imaginar também algumas coisas com relação a esse comportamento, a esse sabotador, né? O esquivo é aquele sabotador que faz com que a gente, em alguns momentos, evite situações de confronto e de conflito, né? E evite também situações desagradáveis. Então vai ser aquela pessoa que ela tende a, diante de um prazo, de alguma coisa que ela precisa cumprir, ela sabe que ela precisa fazer determinadas coisas, tarefas e tudo mais, mas ela acaba se perdendo muitas vezes em outras coisas, né? E buscando tarefas mais agradáveis do que aquela que ela precisa fazer e entregar, né? A tão famosa procrastinação. Não sei se você já ouviu falar nessa palavra, né? Mas procrastinar é isso, é deixar para depois tarefas que você precisaria fazer agora, né? E a procrastinação, ela sempre vai nos trazer consequências difíceis de se lidar, né? Porque você vai adiando, deixando para depois, e vai ter um momento que o prazo está chegando, né? Se houver um prazo para aquilo que você precisa fazer, e daí você precisa acelerar, correr e fazer aquilo rapidamente, e nem sempre aquilo que a gente faz rapidamente, a gente faz tão bem feito como a gente poderia fazer se fosse um tempo maior, ou se a gente pudesse se dedicar tanto quanto a gente poderia para realizar aquela tarefa, né? Um outro aspecto que é importante da gente falar da procrastinação, né, é que quando a gente procrastina, a gente se perde às vezes em hábitos reconfortantes, né, hábitos agradáveis, para que a gente possa justificar o porquê a gente não está fazendo aquela tarefa que a gente deveria fazer, né? Então, ao invés de eu fazer aquele relatório, ou de eu lavar louça, ou de eu, às vezes, resolver um problema que eu preciso resolver, é muito mais gostoso eu ficar naquele joguinho do Facebook, eu fazer palavras cruzadas, eu assistir a novela, ou eu, sei lá, fazer alguma coisa que desvia minha atenção momentaneamente para algo que eu gosto de fazer, que eu sinto prazer de fazer, mas que me tira do foco, né? Novamente, nada contra joguinho de Facebook, novela ou essas outras coisas que eu falei, né? Cada um faz as suas escolhas. Só que a cada escolha que a gente faz, a gente sabe que a gente vai ter que responder depois pelas consequências, né? Somos todos adultos, então ninguém está nos enganando a respeito disso. Então cabe a nós fazer as escolhas mais apropriadas de acordo com aquele resultado que eu quero alcançar, tá bom? Uma outra dificuldade que o esquivo tem é de dizer não para as pessoas, né? Ele busca estar em paz com todo mundo. Então, como ele quer estar em paz, quando alguém pede alguma coisa para ele, ele tende a aceitar aquilo, né? Para agradar o outro, para ficar, na verdade, em paz com o outro. Não é nem tanto para agradar, é para não causar confronto, não causar conflitos, né? Então, ele vai tender a dizer sim. Isso não significa que ele vai ficar feliz e satisfeito, porque ele não vai. Mas ele também não vai transparecer isso, porque se ele transparecer, ele também continua não ficando em paz com você. Então ele vai guardar isso dentro dele, né? Um outro aspecto muito importante do esquivo, que talvez seja o mais importante, seja de evitar conflitos, né? Então a gente está girando tudo em torno da mesma coisa. Como o esquivo, ele busca estar em paz com as outras pessoas, então cada vez que surgir um confronto, um conflito, uma possibilidade de conflito, né? E conflito nada mais é do que ideias diferentes a respeito de alguma coisa, cada vez que essas ideias entrarem em choque com uma outra pessoa, ele vai tender a recuar e evitar o conflito. Então, é aquela famosa expressão que a gente escuta de botar panos quentes em alguma coisa, né? Então, você está ali diante de uma situação que precisa de uma medida imediata, precisa resolver, mas ele vai tender a botar panos quentes e aquilo não vai ser resolvido, o conflito vai permanecer, né? Enquanto o conflito permanece, se ele não é resolvido, a gente pode chegar a um impasse, né? E aquilo permanece.
aquela dúvida, aquela angústia, aquela situação difícil de se lidar, né? Então, o melhor é a gente enfrentar as situações de acordo com que elas forem aparecendo, né? E não evitar os confrontos, os conflitos, até porque o objetivo principal dos conflitos não é que a gente brigue com as outras pessoas, mas que a gente possa ampliar o nosso raciocínio, a nossa percepção das coisas e crescer. Nós crescemos e possivelmente o outro crescer também. Então, ficamos por aqui, terminamos os sabotadores da mente, falamos dos 10, e aí amanhã eu vou trazer um outro vídeo, fazendo um resumão dos sabotadores e de como eles podem ser de verdade nefastos na nossa vida, né? E aí vou trazer também o link para você fazer o teste, para você ver em qual índice estão os seus sabotadores. Ok? Beijo, até a próxima. Antes de eu terminar, se você ficar curioso, né, eu te indico fortemente, aliás, se você chegou até aqui e viu esse sabotador esquivo, que você assista os outros vídeos que são tipo assim, 4, 5 minutos, né, falando dos outros sabotadores, que é importante para o seu autoconhecimento e para você compreender a dimensão de tudo que a gente está falando, beleza? Está aqui na playlist dos sabotadores da mente, ok? Beijo, novamente. Tchau, obrigada.